É isso aí, galera, aqui diretamente da Flórida, tá iniciando mais uma quest aí. O que acontece? Há uns anos atrás, acho que uns 6 ou 7 anos atrás, eu lembro que eu já estava pensando, né, em ir para os Estados Unidos, vendo como que eu faria e tal, estava já começando uma análise. Então, eu tinha me inscrito em alguns canais e eu lembro que eu vi um vídeo que tinha um título bem interessante. O título do vídeo era assim: O que não fazer em uma entrevista de emprego nos Estados Unidos? Esse era o título do vídeo. E nesse vídeo tinha um rapaz chamado Ricardo, tá? Que ele fez uma entrevista aqui nos Estados Unidos. E assim, ele gravou esse vídeo, ele foi detonado na entrevista, ele ficou bem sentido e ele gravou o vídeo chorando, tá? Então ele ficou conhecido como Ricardo Chorão depois disso aí. E depois ele apagou esse vídeo se perdeu. Mas o Rodrigo Souza, que naquela época tinha um canal, ainda tem um canal, mas ele não posta mais vídeo. Naquela época ele postava vídeo, ele postava conteúdo sobre isso. Ele conseguiu entrevistar o Ricardo Chorão. E esse vídeo, o vídeo do Ricardo ele apagou. E o vídeo do Rodrigo se perdeu porque, como já virou um vídeo antigo e ele não posta mais nada no canal dele, o YouTube também não recomenda mais. Então o vídeo, apesar dele ter mais de 40 mil inscritos no canal, ele não posta mais conteúdo sobre isso. Ele deve ter, sei lá, enchido o saco disso e não tá mais postando conteúdo. Então, mas ele gravou uma live session com o Ricardo. E eu vou resgatar esse vídeo aqui, vou passar para vocês verem e eu vou aproveitar e vou comentando. Esse vídeo, essa live foi feita em 2016, a gente está em 2021. Eu vou comentar o vídeo na perspectiva de hoje, de 2021. Né? O Ricardo, ele era da área de .NET, eu vou comentar também pensando mais na área de Java, C++. E algumas coisas mudaram, mas muita coisa ainda permanece igual, tá? Então eu vou comentar, eu acho que vale muito a pena, assista esse vídeo, ele é um pouco longo, ele tem aí uma hora de duração mais ou menos, eu não sei se eu vou gravar em uma parte só, em duas partes, não sei ainda, mas vale a pena assistir o vídeo todo, tá? Porque ele dá uma ideia da realidade do brasileiro quando vem trabalhar nos Estados Unidos, né? Ele abrange, acredito que a maioria dos casos da galera que tem esse impacto aí. Então eu vou soltar o vídeo e vou comentando aqui junto. Vale a pena, assiste até o final que vale a pena, tá? Você vai ter bastante coisa aí que talvez vá mudar a tua maneira de pensar, algumas coisas que você vai poder se antecipar, então vale a pena. Vamos lá. Olá brasileiros, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e esse canal aqui é onde os brasileiros que são da área de TI, que estão aí no Brasil a emigrarem para os Estados Unidos, especificamente para Nova York. Eu estou aqui hoje com o Ricardo, o famoso Ricardo Chorão. A razão do apelido dele ser Chorão é porque ele fez um vídeo no passado aí, onde ele teve ele teve uma puta de uma negativa, numa chance que ele teve quando ele estava no Brasil ainda. Aliás, ele me segue desde um bom tempo. Ele segue, acho que desde o início, né? Desde o início. Desde o início. E aí ele foi fazendo as coisas e hoje ele tá aqui. E a ideia dessa entrevista aqui é para contar um pouco a experiência dele, como foi todo o processo dele, para vocês verem que, tipo, às vezes não é tão fácil assim como vocês imaginam, não, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, deixa eu só deixar um pouco claro para contar a história dele por alto assim, e depois a gente vai em detalhe, tá? Trabalhava onde lá no Brasil? Eu trabalhava na Liberty Insurance. Na empresa de seguros? Empresa de seguros. Aham. E como analista sênior .NET. Então o cara é .NET aí, .NETeiro, né? Windowsero. 10 anos de 10 emprego, anos como de emprego. um dia você disse num vídeo seu lá, e uns 5 de experiência. E aí teve um dia que esse cara chamou minha atenção, né? Eu vi um vídeo dele chorando e ele me marcou no vídeo, e aí ele falou que no vídeo ele teve a oportunidade de fazer uma entrevista, que o cara dava o H1, e aí o cara começou a... obviamente ele não estava preparado para a entrevista e
tomou pica e fez um vídeo chorando. Aí eu falei, pô, que porra é essa, mano? Sorte que ele já apagou o vídeo, então vocês não podem mais bulinar ele. Só quem pode bulinar ele sou eu aqui, porque eu vi o vídeo, né? Bom, passou o tempo, ele acabou chegando aqui nos caminhos que ele foi fazendo, foi chegando, né? Olha, tá falando pra você falar mais alto aí, Chorão. Beleza. E aí, o que acontece? Ele chegou, tá com status legal hoje, né? Tudo bonitinho, documentação. Sim, graças a Deus. Tá green card? Sim, graças a Deus. Graças a Deus? Não sei, vamos ver. Graças a Deus. Vamos ver como é que vai ficar com. Vamos ver como é que vai ficar com o Trump agora, né? Ninguém Deus, sabe. Deus. Sabe que o Trump tava pra entrar, esse Rodrigo é uma figura, cara. É pena que ele não posta mais vídeo, mas o canal dele era bem legal. Graças a Deus, o cara tá com coisa. Ó, o cara tá perguntando se vocês consideravam carreirista no Brasil. Sim, exatamente. Eu tive fases, né, que eu era carreirista, que eu fui assim, muito dedicado, estudei forte. E aí depois de um tempo eu caí no trick, né, acabei virando carreirista numa empresa, numa posição que eu tava lá, e fiquei uns 3 anos fazendo a mesma coisa, parado. E aí isso com o tempo foi me cobrado, né? O tempo me cobrou isso depois, e aí eu tive que correr atrás de todas as mais top tecnologias, as mais recentes e mais atuais. Foi bem difícil voltar ativa. Ricardo, conta pra gente aí, quando que você começou a querer sair do Brasil? O que você tava lá? Você tava bem no Brasil, né? Quanto você tava ganhando lá? Conta salário. Conta as coisas que ninguém gosta de falar ao vivo. Ninguém gosta de falar. Não, qual que é o teu salário no Brasil? Como ninguém gosta de falar, eu não posso falar, né? Mas fala essa porra aí, mano. Ganhava em torno de 6 a 7. 6 a 7 CLT? Sim. Reais? Bruto, né? Reais. Sim. Tu ganhava 7 mil reais CLT? Sim. Numa corretora de seguros lá? Sim. E aí, por que tu resolveu sair de lá? Porque eu já trabalhava com multinacionais e eu achava que o mercado aqui, sei lá, teria mais oportunidades aqui e eu queria me desenvolver, né? Na carreira, sei lá. E achei que... achava assim, não, poxa, já trabalhei em multinacionais, eu tenho uma certa experiência, eu falo inglês meio que decente, né? Eu consigo ir muito bem nas entrevistas no Brasil, então, sei lá, vai ser coisa de só arrumar as coisas e vai dar tudo certo. E aí, foi assim? Na realidade não foi nada disso, foi bem difícil. Quando eu vi os vídeos do Rodrigo explicando como é que eram as entrevistas, eu não fazia a menor ideia. Aí depois dos vídeos dele eu já consegui me preparar um pouco melhor. Eu falei, as entrevistas técnicas vão ser muito puxadas, muito, muito pesadas, mas você não tem ideia, só você realmente fazendo você vê como eles te estraçalham assim, sabe? Você acha que é sênior no Brasil, você, sei lá, não diria nem talvez júnior aqui. Assim, o nível é completamente diferente, assim. Entrevista que você tira de letra no Brasil, aqui você sofre assim, você não passa nem na primeira fase. Então, um comentário aqui, por que ele tá falando isso? Que você é sênior no Brasil e aqui você seria como um júnior. Uma das coisas que eu já falei num vídeo anterior aí, é que assim, o brasileiro ele não se importa muito com teoria, né? A gente é mais prático, às vezes você consegue o emprego e o cara vai te avaliar ali por 1, 2 meses ali, se você for bom, se você fizer o que é pra fazer, beleza, ninguém se importa. Agora nos Estados Unidos é totalmente diferente, os caras querem testar o teu conhecimento teórico em todos os níveis, tá? Em todos os níveis, os caras vão realmente... detalhe por detalhe, nível por nível, até esgotar tudo que eles tiverem lá. E depois eles ainda te testam também com exercícios no whiteboard, né? No quadro branco você vai ter que fazer lá. E cara, normalmente quando a gente está trabalhando numa empresa e tal, qualquer coisa que você não lembra, o que você faz automaticamente? Você entra no Google e você pesquisa lá, sei lá, esqueceu a sintaxe de algum comando, de alguma classe, você vai lá e olha, vê como é que é, olha a documentação e vê. Se for uma coisa um pouco mais complexa, você pode procurar no Stack Overflow, se alguém já tem aquela solução. Quando você está diante de uma entrevista dessa, não existe isso. Ou você sabe ou você não sabe. Então, esse é o ponto que ele está falando. Tem que estar tudo na cabeça. É simples assim. E como foi essa entrevista que você fez aí, que você fez o vídeo chorando aí?
Conta pra mim, por que você chegou a chorar? Qual foi o lance? É porque assim, é aquela oportunidade que você sempre espera ter e de repente chega aquela oportunidade e fala, não, beleza, eu consegui realmente um contato finalmente, agora vai rolar. E aí quando você vai pra entrevista, você já sabe, por dentro você já sabe que você não vai conseguir, você é incapaz. Você fala, meu, de acordo com o que falaram, de acordo com o nível técnico que eles pedem, vamos ver se a gente conversa aqui, explica naqueles projetos ali, e aí eu vou conseguir passar com o entrevistador técnico. Mas não, foi totalmente 100% técnica. Eles perguntam cada detalhezinho da tecnologia que você vai trabalhar, se é com ASP.NET, eles perguntam cada detalhezinho, como que funciona a arquitetura, e você tem que explicar cada detalhe dos sistemas que você fez, é bem puxado. Assim. E quando você percebeu que você tinha levado fumo? Então, o entrevistador ele começa realmente no básico, como que é isso, como que é aquilo, como funciona a orientação a objeto, e depois ele começa com o nível lá pra cima. E aí eu comecei a gaguejar em algumas questões, não me senti confortável, sei lá. E depois no meio da entrevista você vê que o tom dele muda, assim, e ele fala, tá bom, a gente vai pedir pro RH, vai entrar em contato com você e vai te dar uma resposta. Mas dali você já vê que ele cortou a entrevista no meio. Isso é uma outra coisa que eu falei também em outro vídeo. Você tem um feeling, tá? Se você tá indo bem ou se você tá indo mal na entrevista. Deveria ser uma entrevista de, sei lá, pelo menos 30 minutos, acabou sendo 10 minutos. O cara nem perdeu tempo contigo. Não, já vi que não ia dar assim. Aí tu fez o vídeo e tal, e tu não tinha preparado, eu né? fiquei frustrado e no final, na verdade, eu sabia que eu não tinha condições técnicas de marretar o cara. Porque, como o Rodrigo disse num vídeo, você tem que chegar aqui e você tem que mostrar que você é melhor que o cara. Mas você não se preparou pra entrevista nem nada? Tu achou que tava preparado? Não, eu achei que eu tava preparado. Isso aí que ele falou é verdade mesmo. Você tem que mostrar que você é o cara, que tu é o consultor. Eu fiz uma entrevista uma vez que tinha lá na entrevista, tava o hiring manager, tava na entrevista técnica, aí tinha um cara sênior, tinha um cara pleno e tinha um cara júnior. Todos eles me entrevistaram, todos eles. O hiring manager começou, fez as perguntas dele, depois veio o sênior, fez as perguntas dele, depois veio o pleno, fez as perguntas dele, depois veio o júnior e fez as perguntas dele. O moleque tinha até um papel que ele lia as perguntas dele, sacou? Porque por causa do meu background, mas a verdade é que eu estava muito desatualizado e isso me custou. Você estava desatualizado em termos americanos ou no Brasil você estava bem? Como é que era o seu nível? No Brasil você falou que você era sênior lá? Não, no Brasil até que eu estava bem. Eu tava desatualizado até no Brasil, mas ainda tem muitas vagas para tecnologias mais antigas. Né? Tipo no ASP.NET você ainda encontra vaga para trabalhar com WebForms. E tá todo mundo pedindo MVC. Lembrando que isso é 2016 que ele fez a entrevista, o que ele tá dando essa entrevista. Essa entrevista que ele fez nos Estados Unidos provavelmente foi ali ou em 2016 mesmo ou em 2015. Tem os comentários aqui não, que é puro bullying, velho. Você vai chorar, entendeu? Chorão é foda. Falando que você ganhou troféu de carreirista, pô, que porra é essa? Não, mas isso é que nem alcoolismo, é importante você admitir. Você fala, não, eu tenho um problema, eu realmente caí nessa cilada e começar a correr atrás. O problema é que você tem que voltar, estudar que nem louco, né? Mudar as suas atitudes e parar de reclamar da vida e fazer diferença. Entendi. Então, e aí você resolveu vir pra cá, pros Estados Unidos, por quê? Por que você queria Estados Unidos? Por que não, tipo, Paraguai, por exemplo? Isso eu não sei responder. Porra, tava no Brasil, puta país bom, cheio de mulher bonita, lá tu quer ir pros Estados Unidos? Não, aqui, o maior motivo de sair do Brasil foi mais assim, realmente a corrupção e violência. Por mais que você ganhe bem, você ganha bem, você vai aumentando o seu salário, mas o seu dinheiro não rende. Então, pra mim, o maior motivo não era só ter grana. Que ter grana no bolso, você estuda, se vira. Se você estudar com a mesma maneira que você se mata pra vir aqui pros Estados Unidos, você tem sucesso no Brasil também. Isso que ele falou assim, coincide um pouco comigo também. Quando o principal motivo era realmente a segurança, né? Que é a qualidade de vida, que afere diretamente na qualidade de vida. Então, o maior motivo que me motivava a vir para os Estados Unidos era essa questão da segurança mesmo. Você poder andar mais tranquilo aqui do que você andar no Brasil com um iPhone no bolso, cheio de medo de alguém te assaltar o tempo todo. Só que a sensação é que você trabalha e não fica com nada na mão. Aqui você ganhando, vamos supor, metade do seu salário, a sensação é que você pelo menos ainda consegue ter alguma coisa na mão, né? Então você tava ganhando 7 mil reais lá no Brasil. Dava aí uns... O quê? Líquido lá no Brasil quanto dava? 7 mil reais? Sei lá, uns 4 pontos. 4 mil reais. Por aí, uns 1.200 dólares. Sim. Quanto você tá ganhando aqui hoje?
Coisa de salário a gente não pode revelar, Vai né? tomar no cu, porra. Caralho, fala a porra do salário aí. Mas diria que é menos de 100 mil ao ano, né? Um range aí de... Tu não vai querer que eu fale, né, porra? Vamos colocar um range aí de 60... Fala a porra do salário aí, de caralho. 60 a 80 mil aqui. De 60 a 80 mil, quanto dá por mês? Isso por mês, com imposto, com tudo, dá menos de 4. Lembrando que ele tá falando de 60 a 80 mil que ele ganha, acredito que seja em Nova York, que o Rodrigo é de Nova York. É um salário baixo para Nova York, tá? E no Brasil, isso em 2015, 2014, ele ganhava 7 mil CLT. É um salário razoável, não é dos mais altos não, naquela época, não era dos mais altos, mas também não era dos mais baixos, então é mais ou menos isso. É menos de 4, paga Sim. imposto, né? É, No mês, sim. dólares. Ah, tá bom. Dá pra viver bem aqui, se você comparar com no Brasil com um salário desse, você vira muito apertado, assim, no limite. E aqui dá pra você viver de boa. Aqui você tem que estar disposto a baixar o seu padrão, né? O cara ganha 10 pau no Brasil e não vai chegar aqui achando que vai ganhar 10 mil dólares. Mas qual padrão dá pra tu ter, assim, aqui que tu acha que é pior que no Brasil? Assim, quem tem a vida feita, quem tem, vamos dizer, apartamento, carro e, sei lá, alguns bens, vamos dizer assim. Você vem pra cá, dá reset, Mas aqui, reset na aqui carro é vida. barato também. Não, não, mas você tinha tudo lá. Aí você vem pra cá, você não tem bosta nenhuma, você tem uma mochila e um Mac. É tudo que você tem, então é muito complicado você Pra dar quem- reset na Pra vida. quem não sabe, quando esse cara veio pra Nova York, eu fiquei sabendo que ele veio e tal, esse cara tinha perdido uns 10 quilos só comendo pizza de $1, né? Isso é verdade. Ele falou, quando você vem pra cá, dá um reset na tua vida, totalmente verdade, tá? Inclusive mestrado, tu pode ser sênior, eu por exemplo, era arquiteto Java no Brasil, vim pra cá, mas cara, você não é nada aqui, ninguém te conhece como nada, você vai ter que começar do zero, isso é bem difícil, é bem complicado. Quando você imigra para qualquer país, eu acredito, não só para cá, quando você faz a imigração, porque você tem um currículo, cara, que mostra a tua vida em outro país, entendeu? Não significa que o cara do outro lado que está lendo aquilo vai acreditar em você. Então eles vão te testar de todas as formas, porque você está apresentando um papel para ele não vai validar aquilo tudo, então para ele acreditar naquilo, ele quer fazer o próprio teste dele. Então isso é verdade. Você chega aqui, começa a vida de novo. Você não é mais ninguém. Esquece tudo que você... toda a moral que você tinha, tudo isso vai começar do zero. Nossa, eu andava muito e eu não tinha dinheiro pra comer, então eu só comia pizza barata. E vem cá, quando você chegou aqui, você chegou a levar muito fumo ainda do Brasil pra cá? Ou tu já chegou pra cá, já chegou mais preparado? Ou tu se me veio na loucura? Como é que tu veio? Eu vim na loucura, achando que eu ia conseguir, sei lá, melhorar meu inglês e aí tentar alguma entrevista, alguma coisa assim e ver o que dava, né? E Isso aí, cara, depende da estratégia de cada um, mas eu não recomendo não, né? O cara veio na loucura, o cara juntou algum dinheiro, veio e ficou lá, tipo, struggling mesmo, passando dificuldade, sacou? Eu não recomendo isso não, eu acho que é melhor a pessoa se planejar, mas foi a estratégia dele, também não julgo. A estratégia dele no final deu certo, tanto que ele disse ali que já tá com green card e tal. Talvez na trajetória dele tenha valido a pena, mas eu acho meio loucura mesmo, como ele mesmo disse. Primeira entrevista que eu consegui realmente falar tecnicamente com alguém, eu já fui massacrado, assim. Então mesmo... Quantas entrevistas você fez aqui até arrumar o primeiro emprego? Então, antes dele responder, eu fiz um vídeo mostrando todo o ciclo de vida da entrevista aqui, né? Então ele tá falando, quando eu consegui realmente ser entrevistado tecnicamente, porque é aquilo que eu falei, vê meus vídeos antigos aí, screening call, você tem vários processos até você chegar na entrevista técnica, né? E muitas vezes você não chega nela. Então quando você chega, ele falou, a primeira vez que eu consegui chegar lá, eu fui massacrado, porque ele não estava preparado. Nossa senhora, já perdi a conta. Mais de 100, eu diria, sei lá, 50 pelo menos. Pelo menos 50 De entrevistas. 50 a 100. E 50 comida de rabo que tu levou. 50, teve uma ou duas que eu consegui manter um nível. O cara fez mais de 50 entrevistas, de 50 a 100 que ele falou. Uma ou duas ele conseguiu manter o nível. Que aí às vezes você dá uma sorte de o cara não pegar tão pesado na parte técnica, ele, sei lá,
Eles navegam realmente pelo seu currículo, depende do que você põe no seu currículo. Então, se o cara põe no currículo que é foda, o cara tá fudido. Se você põe que é foda, que você manja de C#, você manja de ASP.NET, você manja de WPF, eles vão te perguntar. Exatamente, eu falei isso, se não me engano, no vídeo anterior eu falei sobre isso. Quanto mais sênior você é, quanto mais você coloca lá que você é bom, mais difícil vai ser a tua entrevista. Tanto que teve um inscrito que até perguntou qual nível você acha que é bom para ir para os Estados Unidos. Eu falei, cara, você já é júnior, já trabalha como júnior? Vem, sacou? Porque vai ser mais fácil para você passar numa entrevista como júnior do que você passar numa entrevista como sênior. Quanto mais você sabe, mais difícil é o processo seletivo. A cada detalhe daquela tecnologia, por que uma é melhor, por que uma é pior, quando você usa esse cenário, quando você usa outro cenário, e por aí vai. Eles vão te esmirilhar no talo, coisas que você não espera, né? E aqui, conta como é que foi a sua primeira entrevista quando chegou aqui. Acho que a primeira entrevista técnica que eu fiz, eles me jogaram numa sala com 4 sêniors, assim, e os caras, cada um começa a fazer uma pergunta diferente, eles te põem pra numa tela branca lá e falam, ó, desenhe pra mim uma query aí que faça group by, traga esse grupo aqui, agrupado por aquilo, com um monte de regras assim, você tem que desenhar tudo na hora. Exatamente o que eu falei. Quando você não lembra como é que você faz uma query complexa, você vai no Google. Só que lá não tem Google. Ou você faz ou você não faz. E os caras ficam conversando entre eles, assim, olhando pra você. É tudo na lousa, assim. Ou eles fazem algumas perguntas técnicas e vocês têm que responder na hora, assim. Um massacre. Eu saí de lá assim que eu não conseguia nem... Quanto tempo? Perdi até a fome. Quanto tempo? Lá eu consegui ficar legal. Fiquei quase uns 45 não, minutos. Quanto tempo? 45 minutos de entrevista? 45 minutos. Eu consegui Só ficar isso? legal. 45 minutos é uma entrevista rápida, porque provavelmente ele foi negado rápido. Porque, por exemplo, a entrevista que eu fiz na Disney era programada pro dia inteiro. Era uma sessão de manhã, aí a gente almoçava e depois tinha uma sessão à tarde. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre ela, dá uma olhada aí. Processo seletivo Disney, tem 2 partes, pode ver lá que vale a pena. Só isso, mas pra mim parecia, sei lá, 5 horas. E a entrevista que você passou, quanto tempo você ficou sendo entrevistado? A mesma coisa. Não, um pouquinho mais, umas 2 horas. 2 horas? 2 horas. Nunca ninguém chegou e te entrevistou durante o dia inteiro? Já tinha conseguido antes, mas aí no final chegou no CTO, que é o cara de tecnologia mais fodão lá. Ele fez algumas perguntas e eu não consegui responder, ainda mais sobre a empresa, sobre a regra de negócio. E eu pus coisa no meu currículo que eu não lembrava direito. E aí o cara perguntou, eu falei, eu não lembro. Tipo, não sabia o que falar. Aí eu fiz merda. E aí nessa tava tudo certinho, apesar de tudo. Ó, viu? O cara perguntou uma coisa do currículo e ele não lembrava. Você tem que saber teu currículo de cor e salteado, mesmo. Porque se você não lembrar, o cara já começa a desconfiar, achando que tu tá mentindo, sacou? É complicado. Então, quanto mais extenso é o teu currículo, tu tem que lembrar de tudo. Mais difícil fica também, né? Eu fui muito bem tecnicamente, as minhas ideias... Assim, algumas entrevistas, o que eles fazem é te mandar um problema e eles pedem para você retornar uma solução para aquilo. Então eles falam assim, faça um sistema MVC que faça uma pesquisa aí com esses e esses filtros, ou eles te dão uma classe base lá para você usar como uma entidade e você tem que criar um sistema para isso. Você retorna para eles um CRUD, alguma coisa assim. Uma das entrevistas? Todas. Não teve nenhuma que foi... Nenhuma. Se fudeu. Não adianta do Domain Driven. Você sabe o Domain Driven? Então me explica aí como é que são as camadas, me explica como é que funciona, quais são as vantagens, desvantagens, como faz isso, como faz aquilo. Entendeu? É sempre bem no detalhe. Você tem que ser assim, a nível de dar aula, eu diria. Você tem que chegar para o cara e dizer, não, eu posso te dar uma aula. Exatamente, perfeito o que ele falou. Você tem que ser... Quando você está sendo entrevistado nos Estados Unidos, você tem que estar no nível de dar aula daquilo ali que você está sendo entrevistado. Perfeito isso aí. Do conhecimento. Tem que corrigir o cara, né? Velho? Exato. Você tem que falar pro cara, não, você tá falando isso, não é isso. Na verdade acontece aquilo. Você tem que chegar, você tá falando merda aqui, né? Exato. Se você chegar nesse nível, então assim, eu diria que assim, por mais que você ache que você tá tecnicamente bom... Os caras gostam disso, que você corrija eles, adoram isso. As melhores chances realmente são quando alguém te manda essas provinhas provinha não. Eles te mandam um cenário e você tem que devolver uma solução. Porque a outra entrevista que eu tinha passado antes dessa, e depois não me chamaram, eles me mandaram uma solução para eu fazer, falou, faz esse cenário de MVC, e eu mandei um código assim super organizado, com tudo de melhor que eu tinha estudado e aprendido até aquele momento. E aí o que acontece? O cara bate o olho no seu código, ele já vai com a sua cara.
Então quando você chega na entrevista, o cara já não se mira tanto, porque ele já viu como você codifica, já viu os padrões que você usou, design pattern, whatever, o tipo de codificação, fala, pô, esse cara aí já manja alguma coisa. Isso é raro, tá? É raro acontecer isso, mas às vezes acontece. Então ele já começa num nível mais avançado e pergunta, as perguntas são mais suaves, não são tão assim, batendo no peito mais. Não? Não, então assim, quando você vê alguma... Cara, Rodrigo, também é difícil isso acontecer. Quando você vê alguma entrevista, eles te mandarem alguma coisa por e-mail, falou, faça essa solução, devolva uma... Aí você aplica o seu melhor, que você já entra meio que pela porta dos fundos. Como se falasse assim, pô, eu já vi o código, já vi se esse cara manja, vamos só confirmar pra ver se ele não copiou de alguém, entendeu? Então aconteceu isso comigo uma vez, o cara assim foi super gente fina, me tratou com muito respeito, muita educação, muito tranquilo, não forçou a barra e não fez, né, não esmerilhou tanto, porque ele já tinha mandado bastante. Esse foi o que você passou? Esse foi uma das que eu passei e que no final não me chamaram. Aí na segunda eu fiz tudo realmente na lousa, falando com o pessoal. Quanto tempo você ficou aqui na merda? Nossa, muito tempo. Um ano, assim, pelo Você menos. ficou Mais de um ano. Um ano desempregado. Fudido, na merda, Fudido. estudando e tentando. O maior problema... É o que eu falei, a estratégia dele é meio doida, né? O cara veio com pouco dinheiro e vamos ver o que acontece, sacou? É meio doido. Procurar uma vaga aqui com sponsorship, assim, estando aqui facilita um pouco, mas o processo de entrevista não muda nada. O problema é assim, você acha que seu maior problema é o green card, é sua autorização de trabalho. E aí quando você pega o green card, ou a autorização de trabalho, e você fala, caramba, eu ainda não consigo, já tem aqui, tá tudo aqui, você manda as entrevistas, os caras te passam pro nível técnico, chega no nível técnico, você pá. Quer dizer, Ele tá falando quando a pessoa consegue o green card ou a autorização de trabalho antes, quando não é pela empresa, né? Quando não é a empresa que tá dando o sponsorship. Tem gente que casa, que foi o caso dele, ele casou com uma americana, e aí ele conseguiu a autorização de trabalho. Ele tá dizendo que depois que ele conseguiu isso, que ele achava que isso era o mais difícil, que ele foi fazer as entrevistas e começou a tomar o fundo. E ele viu que talvez o que ele esteja sugerindo é o que a parte mais difícil é a própria entrevista. Bomba. Você chegou aqui com visto de negócios, né? Sim. Negócio turismo, né? Eu já... Aí você conseguiu a documentação eu legal, cheguei né? pra estudar tal, e pra tentar investir em novas oportunidades. Ver se a minha ideia era fazer uma faculdade. Uhum. Então se você faz aquele curso de extensão, que é de 1 ano, você tem direito a trabalhar por 6 meses ou 1 ano, algo assim. Ele tá falando do CPT, que eu já falei muito disso. Se você não sabe o que é uma autorização de trabalho que a universidade concede para você. Dá uma olhada nos meus vídeos aí que vocês vão ver. Mas o caso dele ali, ele casou. O Rodrigo até tá sacaneando ele ali, que a autorização de trabalho dele... Entendi, mas você conseguiu o green card logo de cara. Eu acabei dando uma sorte aí. Exato. Não precisa entrar em detalhe aqui publicamente. Enfim, você conseguiu o teu green card e você achou que estava resolvido. Achei que falou, pô, essa parte passou, né? Agora todo mundo vai me contratar agora. Nossa, tem a porra falei, do green card. agora já era, né? Eu tenho 10 anos de experiência, eu falo inglês fluente. Você chega lá, a primeira coisa você não entende merda nenhuma do que o recruiter fala pelo telefone. Primeira conquista sua é conquistar... Falei, lembra dos vários tipos de inglês? O indiano não é tão fácil você entender o indiano não, tá? É mais fácil que o chinês. Mas a grande maioria desses recruiters, principalmente os que fazem o screening, eles são indianos. Então tem que treinar o ouvido aí pro inglês indiano também. É o desgraçado do recruiter no telefone. Se você não conseguir passar para esse cara do telefone, ele nem te manda para entrevista técnica. Ele tá falando do recruiter, né? Na minha história, assim, no meu caso, eu não tive muita dificuldade para passar no recruiter não, tá? Para mim foi tranquilo ali, as perguntas do screening foi bem tranquilo. Ele tá falando que ele teve dificuldade até no screening, então é interessante saber isso. Depois de 3... Não, você começa a conversar com ele, não, tudo bem, depois eu te retorno, e some. Depois eu te retorno. Sem o green card. Não, com ou sem, tanto faz. Se sem. você não é bom para convencer o recruiter que você é bom, e como faz isso? Eu baixei um livro na internet, eu comprei um livro. E o recruiter, a maioria das vezes, ele nem é técnico, hein? Então ele teve dificuldade para convencer o recruiter, né?
Às vezes é o inglês, eu não sei, eu não conheço o inglês dele, eu não posso avaliar, mas às vezes pode ser que o inglês dele o cara não entendia ele direito e o cara já achou que ele pudesse ter problema de comunicação. Que é um cara que era recrutador, blá blá blá, ele explica o que você tem que responder. Então a gente tem a mania de, por ser brasileiro, a gente dá muitas voltas nas perguntas e não responde o que o cara quer. Então ele fala assim... Exatamente, o cara te perguntou, você tem que ser direto, nada de ficar rodeando, nada disso. O cara perguntou, você fala o que ele quer. Fala assim, me conta aí, fala da sua experiência de MVC. Ah não, olha, eu já usei MVC aqui, eu tenho 10 anos de MVC ali, e você fala um monte de bosta e você não fala realmente onde você usou. Porque... Exatamente, o cara perguntou onde você usou, você tem que falar onde. Se ele perguntar o que é, você tem que explicar o que é. Não é que eu já usei ali, aqui. Legal isso aí que ele tá falando. Você conhece e porque você é bom naquilo. E aí eu aprendi nesse livro, com as dicas eu posso compartilhar depois aí com o pessoal. Você tá com a documentação na mão, lembra? Aí você começou a fazer entrevista. Não, já começava a fazer entrevista antes e eu fingia que eu tinha documentação. Você fingia que você tinha documentação? Pra conseguir passar nas entrevistas. Mas mesmo assim, você chegou a passar alguma sem documentação? Nada. Não. Chega uma hora que eles... Doideira, ele foi só testar o mercado, né? Ele fez isso só pra testar o mercado, mas não conseguiu passar em nada. Falam assim, me manda um print screen do seu documento. E aí você não tem mais o que fazer. Aí você não tem mais o que fazer. Mas alguns eles te deixam mandar pra entrevista técnica, normalmente eles acreditam em você. Eles acreditam, né? Aí, não todos, alguns eles não te todos. pedem. Tem empresa que pede os 4 últimos dígitos do teu social, ou pede o teu número do CPT, tá? E pra te mandar pra entrevista técnica. Outras te mandam mesmo sem isso, mas antes de chegar no final do processo, eles vão querer conferir a tua autorização de trabalho. E quando... Inglês. Você teve problema com inglês no início? Bastante, muito. Ainda tem até hoje. Assim, consegue explicar direito aquela porra. E aí, outra coisa também, outro mito que eu tinha. Não, mas isso é problema de inglês. Então, se eu fizer a pergunta em português, realmente vai funcionar. Aí eu peguei pro meu camarada e falei, faz essa pergunta, essa entrevista. Pergunta uma coisa em português aí de .NET. Como é que é isso, como é que é aquilo? Eu comecei a rodear na pergunta e eu não consegui responder. Aí fui descobrir que eu tinha dificuldade nos dois. Então, que interessante que ele falou, que bate com o que eu falo sobre o brasileiro, que o brasileiro não costuma estudar teoria e nem treina responder perguntas teóricas. Então, ele achava que o problema dele era o inglês, mas depois ele falou pro cara, me faz essas perguntas em português. O cara fez e ele também não conseguia responder nem em português, porque ele não estava acostumado com esse tipo de pergunta. Então tá aí a importância da questão teórica e de treinar realmente a perguntas e respostas teóricas, né? É interessante o que ele falou, nem em português ele conseguia responder. Então você tem que garantir que o seu inglês está pelo menos razoável. Para você passar, para você conseguir pelo menos não ficar gaguejando na entrevista. Mas o mais importante é tecnicamente. Porque se tecnicamente o cara te perguntar uma orientação objeto e você não souber responder essas coisas. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando você colocou teu currículo no mercado, quantos recrutadores te ligavam por dia, mais ou menos? Nossa, muitos. Mais de 10, assim. Você tinha 10 ligações por dia? 10, 15, às vezes. E às vezes eles falavam pra eu ligar de volta, assim. Eu ligava, aí via, esse cara aí, puta... Sim. Você vê como é que tem vaga sobrando, né? O cara recebia 10, 15 ligações por dia. 30 segundos, 1 minuto, ele já falava, tá bom, tinha retorno de volta. Mas não retornava? Nada, mas por causa do inglês, tu acha? Sim, nesse caso, para passar no recruiter, você tem que ser bom no inglês e não só no inglês. Às vezes, como eu te falei, o problema não é inglês, às vezes você tem que saber falar o que ele quer ouvir. Então, o que pega muito mesmo é você ler a descrição da vaga e você tem que puxar suas coisas que tem a ver com a vaga. Então, ele tem lá uma vaga de SQL e C#. Aí você fala, poxa, não, eu trabalhei bastante com Oracle. Aí você enfatiza que você fez isso. Ele vai falar, não adianta. Mesmo que essa seja a sua empresa mais top, seja o seu projeto mais top foi com Oracle. Isso funciona no Brasil, né? O cara quer tem uma vaga que é para você trabalhar, por exemplo, com MySQL e você fala, eu tenho experiência com Oracle. Se aproveita, as coisas se aproveitam. Aqui não, aqui é super específico. Se a vaga é MySQL, você tem que mostrar quando você trabalhou com MySQL que você entende MySQL. Se a vaga é Oracle, você tem que mostrar quando e como trabalhou com Oracle. Se a vaga é para SQL, você não sabe porra nenhuma de Oracle. Você é foda em SQL. Você tem que mostrar pra ele que... Porque o recrutador você vai olhando. Ele tem Oracle, tem SQL? Não.
Eu não quero saber se ele tem Oracle ou não, eu quero saber se ele tem SQL. Ah, tem. Checkbox. Próxima. Ah, ele manja C Sharp? Tá bom. Não, muitas vezes é porque esse cara que faz o screening, ele nem é técnico, então ele não sabe que uma coisa está relacionada com a outra. Ele, SQL é SQL, Oracle é Oracle, MySQL é MySQL, é assim. Ele só faz meio que um checkbox. Ele só faz o checkbox e te manda pra empresa. E o nosso erro é que no Brasil, você conta o seu currículo como se fosse uma história. Então você fala, na minha última empresa eu fiz isso, depois eu trabalhei com aquilo, eu também comecei a minha carreira assim, assim, assado. Não, aqui não funciona assim. Aqui você tem que olhar o que eles pedem na descrição da vaga. E com aquela descrição da vaga, você vai mapeando os seus conhecimentos para bater com a descrição da vaga. Então se a vaga pede SQL, você é foda em SQL. Se a vaga pede JavaScript, eles não querem saber se você mexeu com Windows Form. Não adianta você falar que eu sou o fodão de Windows Form. Mas não tu serve também pra nada. aplicou pra tudo quanto é vaga também, né? Apliquei pra tudo, até pra Angular. Eu não sabia nem que merda que era Angular. Isso é suicídio, cara, é suicídio. Você aplicar para uma vaga de Angular sem saber Angular, cara, esquece, tu vai ser destruído, sacou? Porque você tem que, como eu falei, você tem que mostrar que você dá aula daquilo ali. Como é que você vai fazer isso? No Brasil pode até ser que dê certo numa vaga ou outra, porque se você entende bastante de uma coisa e não entende muito de outra, eles deixam passar porque eles acreditam que aquilo ali vai ser, você vai conseguir resolver e você consegue mesmo, no final você acaba conseguindo. Aqui não, aqui tu tem que saber tudo o que eles pedem. Tu seguiu, teve uma dica que eu passei no meu canal que eu segui que tinha um monte de meetup que tava comida de graça, né? Tu aproveitou isso? Ah, isso aí foi bom. As pizzas do Meetup sempre ajuda, principalmente quando você tá na base de $1 por dia. $2 por dia, não é? Tá $2 por dia, tá? Eu comecei com $2 por dia e depois de 6 meses eu comecei a racionar o $2 por dia e comecei a comer aqueles cup noodles. Nossa, o cara realmente foi loucura mesmo que ele fez. Ele tava com pouca grana, o cara tinha que comer cup noodles todo dia para sobreviver. Bem complicado. Que é 30 centavos cada um. Então, e aí eu emagreci acho que uns 10 quilos, cara. Agora eu não engordei de novo, fodeu. É, né, cara? Tem que voltar a ficar desempregado pra ficar saudável. Nossa, né? fala isso não, cara. Depois que o Trump entrou aí, ninguém sabe mais, né? Uhum. Ninguém sabe mais o que vem pela frente. Agora o esquema é treinar salto com vara, né? Porque a porra do muro vai ser alto, né, velho? Aprender a escalar, né? Escalada, começar a treinar aí. Então a minha dica assim é assim, não se preocupe, não é, todo mundo fala não se preocupe em inglês, mas assim, tenha um nível que você consiga fazer uma entrevista e não gaguejar. Como é que você faz isso? É igual o Rodrigo falou. Aquela técnica que ele explicou no vídeo, você vai, finge que tem green card, alguns deles deixam você passar com o entrevistador e te manda num técnico. Documento ou sem documento, não vai mudar nada. Você vai tomar no rabo aqui, simples. Simples assim. Então, mano, que independente se você tem documento ou não, o processo de entrevista é o mesmo e se você não tá preparado, tu vai tomar fogo de qualquer jeito. Então eu daria ênfase à minha parte técnica, assim, pra ser master, pra Então, ser mestre. Eu A gente teria pode que... falar que você perdeu a virgindade do rabo aqui, né? Porque Nossa tu senhora. tomou né? muito, né, velho? Muito, muito. E aí eu tenho uma lista de livros que eu conversei com o Rodrigo aqui, comentei, a gente pode compartilhar aí, colocar na descrição do vídeo. Então você veio, pá, ficou um ano aqui só se fudendo, sem conseguir... Tomando não. Tomando não. Não. PHP, você escutou alguma coisa? Tem, mas não bastante. Eu acho que o mais aqui mesmo é Ruby. Ruby tem bastante pra... Ruby tem bastante. Tem bastante pra fazer startup, subir a página e por aí vai. E muito... As vagas de PHP tem um problema, né? Quando sai uma vaga, meu irmão, é muita gente querendo, porque são pessoas que querem mudar para aquele lugar e tal. E realmente as vagas de PHP são bem disputadas. Eu até falei sobre isso no outro vídeo, que é mais difícil você conseguir uma vaga de PHP do que uma vaga de Java, porque as vagas de Java estão sobrando, PHP não. Muito mesmo front-end, JavaScript, jQuery, as coisas assim, Bootstrap bastante também. Você tem que ser bom de front-end, você tem muita vaga. Tu ainda continua... Muito projeto, pelo menos. Aí tu parou de se prostituir e tal, ou tu nem chegou? Como é que foi essa... Tu vai contar pra galera o que você fez aí pra conseguir sobreviver? Não, eu vim com grana, né, suficiente pra eu poder ficar sem trabalhar por um tempo. E eu achava que ia durar essa grana por uns 3 anos. Quanto de grana você veio? Bastante. O Bastante. que você vendeu no Brasil? Eu vim com mais ou menos com uns $20 mil, né? Você veio com $20 mil. Quanto tempo durou os $20 mil? Eu achei que ia durar pelo menos uns 2 anos e meio. Não durou assim, sei lá, coisa de
pouco mais, acho que um ano e pouco. Durou um ano e pouco. Um ano e pouco, mas assim, vivendo a $2 por dia. E aí você tem que pagar aluguel. E você tem um monte de despesa. A sua despesa mínima aqui eu diria que é 1.300. E aí, só lembrando, por que ele é Ricardo Chorão? Porque ele fez um vídeo chorando. Eu vi esse vídeo, ele apagou o vídeo, mas eu vi esse vídeo, foi em 2015 ou 2016, eu não lembro, mas eu vi esse vídeo. E o título do vídeo era assim: o que você não deve fazer numa entrevista, na entrevista da sua vida, alguma coisa assim. E aí ele chorava, mas ele chorava, cara, de dar pena, ele chorou muito, né? Porque ele viu que era a oportunidade da vida dele que foi desperdiçada. Mas ele reescreveu a história dele, né, de um jeito que eu não recomendaria, né? Essa doideira que ele fez, eu não recomendaria para ninguém. Eu acho que você consegue chegar lá de uma maneira mais suave, mais amena e se preparando melhor, como ele mesmo falou. Se eu pudesse, eu teria me preparado melhor antes. Então é isso, vamos estudar as coisas certas, teoria, muita teoria. Eu vou colocar aí mais na frente um vídeo, vou fazer um vídeo indicando bons livros para estudar, tá? Para estudar essa questão que eles perguntam nas entrevistas. Eu vou fazer uma série, como eu já falei no vídeo anterior, vou fazer uma série com questões reais de entrevista, então fica ligado aí que vai ter uma série só para isso. Vamos fazer até tipo uma quest mesmo, alguns tava pensando em fazer uns desafios, uns jogos, tipo assim, alguma coisa assim. Vou pensar um negócio maneiro e é isso aí. Segue a quest se você ainda não segue a quest, agora é a oportunidade aí, clica no botão de inscrever, dá um like no vídeo para ajudar a gente a continuar produzindo esses conteúdos aí, tá? E se você quiser seguir o canal, é o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, infelizmente, ele não posta mais conteúdo, já tem mais de 5 anos, 4 anos que ele não posta conteúdo sobre trabalho nos Estados Unidos, mas ele tem bastante vídeo antigo ali, muita coisa boa. Se quiser seguir, eu vou deixar o link aqui também do canal dele na descrição. E segue a quest, vamos lá!